Bom dia, alunos do nono ano. Dando continuidade a mais uma aula de revisão. Hoje é a aula de número 34 de língua inglesa. E eu vou conversar um pouco com vocês, tirar dúvidas e esclarecer os conteúdos dos exercícios da página 20 e 21. Lembrando que esses exercícios aparecem na última unit do nosso book, com o tema Let's Save Our Planet. Então, vocês podem acompanhar aí comigo. E para facilitar o entendimento de vocês, peço por gentileza que estejam com o book, né? Precisamente na página 20, onde iremos começar com uma revisão de tempos verbais no exercise number 9, tá? Depois, exercícios com pronomes relativos, pronomes possessivos, enfim. Também veremos algumas coisas referentes ao uso dos artigos, né? Na língua inglesa. E também um exercício aí voltado para o Present Perfect, da página 21. Bom, pessoal, e eu vou começar explicando para vocês como fazer o exercício número 9, tá? Da página 20. Nesse exercício, nós temos exemplos de frases usando vários tempos verbais, tá? Simple past, simple present, o verbo modal que nós chamamos de can e também o present continuous. Bom, em aulas anteriores, né, durante todo esse tempo, vocês já estão, né, informados sobre regras gramaticais, né, sobre o uso de auxiliares, sobre a função de cada tempo verbal. Então, nós vamos diretamente para a frase do exercício. Nesse exercício, vocês precisam colocar as palavras na ordem correta. Elas estão fora da ordem, tá? Temos a primeira sentença, onde a frase está exatamente na ordem, e a segunda com várias palavrinhas para vocês reescreverem completando. E aí, vocês vão perceber que o sentido aí tá relacionado, né, entre a primeira frase e a segunda que vocês vão colocar na ordem. Aqui, nós temos indicativos desses tempos verbais pela própria escrita das palavras, tá? Então, nós temos aqui na letra A o verbo bought, né, que é o passado de comprar, né, do verbo buy em inglês. E aí, vocês precisam reescrever. E tem uma palavrinha que nós chamamos de past tense expressions, né? Que é a yesterday, tá? Indicando ontem. Na letra B, nós temos o verbo go, tá? Indicando presente simples, né? Na letra C, nós temos o can't, que indica a forma negativa do verbo modal can, tá? Usado para habilidade ou para permissão informal. Na letra D, nós também temos o verbo has, indicando uma terceira pessoa do presente simples, tá? Onde o have vira has. E na letra E, temos um tempo que nós chamamos de present continuous. Então, vocês vão ver que tem para colocar na ordem tanto um verbo to be, quanto um verbo com a terminação ing, que é o verbo doing. E continuando essa revisão de conteúdos com vocês, agora eu vou falar um pouco do exercício 10, da página 20, e do exercício 14, da página 21, onde o assunto estudado são os pronomes relativos. Relative pronouns, né? Então, temos aí uma lista desses pronomes relativos. Mas antes, eu vou fazer uma revisão, relembrando o que são esses pronomes relativos. Vamos ler juntos aí. De uma forma clara e concisa, o pronome relativo é aquele que se refere, em geral, a um termo anterior, chamado de antecedente. Então, ele faz referência a uma coisa que foi dita anteriormente. E só para fortalecer aí, né, a definição,
Os pronomes relativos, então, são usados para ligar uma frase à outra. E aí, temos aí o who, that, which, whose e where. Aqui vou relembrar com vocês sobre o who e o that, que são considerados aí permutáveis, né, para se referir a pessoas. Assim como temos o that e o which, né, para se referir tanto a animais como também para coisas. Então, não se esqueçam dessa possibilidade, tá? Agora, de um modo geral, posso dizer que who para pessoas, that, pessoas, animais e coisas, which, animais e coisas, whose, coisas, né, que pertencem a pessoas, animais, tá? E o where, que faz referência a lugares. Esses, então, são os pronomes relativos. E observando, então, a página 20, o exercício 10, vocês só precisam completar, compreender cada alternativa, né, da letra A, letra E, e completar usando esses pronomes. E já no exercício 14 da página 21, vocês vão escolher, tá bom? Então, vai ter três opções, praticamente 3 opções, acabei de olhar aqui. Aí, vocês vão escolher apenas uma, que é a correta. Exercícios aí bem tranquilos de realizar, basta prestar atenção na definição, né, de cada um desses pronomes. E agora eu vou falar um pouco para vocês a respeito do exercício de número 13 da página 21. Um exercício aí muito simples, referente ao uso dos artigos, né? Os articles, na língua inglesa, né? Uma classe gramatical também. Já estudado aí no início do nosso material, né? Das unidades anteriores do nosso book. Lembrando que podemos classificá-los em definido, chamamos de significa o, a, os e as. Nesse caso, pode ser usado no singular e no plural, usado para definir algo, né, específico, tá? E temos os artigos indefinidos, que nós chamamos de a e am. Lembrando que o a é usado com palavras que iniciam com consoante ou apresentam o som de consoante, tá? E o am com palavras que iniciam por vogal ou apresentam o som de uma vogal. E se vocês quiserem relembrar, né, ou saber coisas mais específicas sobre os artigos, basta encontrar a Unit 2 com o tema Live Forever, tá? Página 21, tem um quadrinho de explicação desses artigos. Aí vocês podem dar uma olhada também antes de completar o exercício 13 da página 21. E quase finalizando essa aula, agora eu vou falar para vocês do exercício 15 da página 21. Pessoal, é muito importante que vocês estejam com a apostila em mãos, porque aí vocês podem acompanhar as explicações, né, na hora de fazer esses exercícios. Embora apareçam como revisão da última unidade, podemos completá-los, né? É necessário completá-los, porque aqui nós temos a revisão de todos os conteúdos da apostila, né? Desenvolvidos durante o ano. E aqui nesse exercício, novamente eu vou falar um pouquinho do present perfect, tá? Do tempo verbal aí, que está mais recente, né? Aprendemos recentemente, acho que no 3º bimestre. Então, vamos lá. Para que usamos o present perfect, né? Podemos dizer que é usado quando expressamos alguma ação no passado e que tem repercussão no presente, tá? Ou seja, ainda continua no presente. Nesses casos, usa-se o present perfect.
Lembrando que não é um tempo muito usado na língua portuguesa, tá? Já ficou claro isso para vocês. E também quero dizer para vocês, ressaltando que na língua inglesa é muito comum, né, que alguns tempos verbais sejam formados pelo verbo auxiliar antes de um verbo principal, tá? Por que eu tô ressaltando isso? Porque aí para vocês relembrarem que quando for escrever, né, ou criar uma frase usando present perfect, não pode esquecer do verbo auxiliar, que nesse caso é o verbo to have, né, que ele vira have ou has, de acordo aí com o uso dos pronomes, tá? Resumindo, has apenas para as terceiras pessoas. Aí nós temos aí um exemplo, uma tirinha, né, do Garfield. E aí vocês podem interpretá-la, né, para entender aí o uso do present perfect. Ah, outra coisa importante, não esquecer também que ele pode ser abreviado, tá? Eu posso abreviar o I have, o she has, tá? E aí, o que vocês irão fazer no exercício 15? Escrever frases, tá? Usando o presente perfeito. No caso, nas alternativas da letra A, letra E, tem as palavrinhas certas, né? O sujeito certo para vocês montarem a frase. Só que vocês precisam acrescentar o auxiliar, tá bom? Precisa ter o verbo auxiliar e precisa pegar o verbo principal e transformá-lo na forma do past participle. Isso é muito importante. Então, por exemplo, na letra A, nós temos o verbo be, tá? Na hora de reescrever a frase, ele vai ficar been, porque ele vai estar na forma do past participle. O verbo have vira had. O verbo study vira studied. O verbo eat fica eaten. E o verbo call fica called. Então, muito simples esse exercício também. Reescrever acrescentando o verbo auxiliar e passando o verbo principal para o past participle. Um outro exercício que eu não comentei, mas eu já falei na aula passada, é sobre o uso do used to, né? O exercício 12 aí. Lembrando que o used to, usado para hábitos passados, coisas que eu fazia e não faço mais. Então, vocês irão completar as frases aí, tá? Completar a afirmativa e completar a interrogativa. Lembrando que quando eu uso o auxiliar did e o didn't, né, na interrogativa e na negativa, aí eu não uso used, eu uso use, porque tem o auxiliar. E lembrando que no caso de usar used to, nós emprestamos o auxiliar did do simple past para fazer essas sentenças interrogativas e negativas. Então, é isso, pessoal. Paramos nessa página, tá? 20 e 21, nessas duas páginas de revisão. Então, não deixem de completar esses exercícios na apostila.